Deus está mais interessado no relacionamento que Ele tem com você do que o que você faz para Ele. Ou seja, Deus está mais interessado em você do que o serviço que você presta a Ele. Geralmente, quando pensamos, na nossa relação com Deus, é muito comum estarmos interessados no chamado de Deus para a nossa vida, estarmos interessados em servir, a igreja local ou estar atuando no ministério, e nada errado com isso. Tudo isso é muito válido. Já até gravei um vídeo aqui no canal e pretendo gravar mais vídeos ensinando sobre como descobrir o chamado, como corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida, falando sobre atividades ministeriais, sobre dons ministeriais, sobre atuações distintas dentro do corpo de Cristo. Mas o tema mais importante do cristianismo não é o que fazemos para o Senhor, embora esse tema seja muito importante, mas é o nosso relacionamento com Ele, a nossa devoção ao Senhor. Afinal de contas, quando olhamos para Atos capítulo 17, momento em que o apóstolo Paulo está ali em Atenas pregando a mensagem, vemos que ele menciona ali que de um só o Senhor fez toda a raça humana. Ele mostra o objetivo, a finalidade pela qual ele fez toda a raça humana. Ele vai dizer que é para o buscar. Então sabemos que fomos criados para buscar ao Senhor. Esta é a nossa essência. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus mencionou lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, ele disse que a vida eterna é conhecer o Senhor e a Jesus Cristo, a quem enviastes. É interessante olhar para esse texto, Porque quem está falando aqui não é qualquer falador irresponsável, não é qualquer pessoa. É o nosso Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele a quem devemos a nossa vida. E ele está mencionando que a vida eterna é esta. Ele vai definir o que é vida eterna. Que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro. Então percebemos que o conhecimento a respeito de Deus vai perdurar por toda a eternidade. O nosso conhecimento sobre Ele, o nosso relacionamento com Ele nunca vai se esgotar. Em Oséias capítulo 6, verso 3, o texto menciona que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então há um conhecimento inicial e há um conhecimento progressivo. Deus é uma fonte inesgotável. E Jesus está dizendo que a vida eterna é conhecer ao Senhor. A nossa mente, ela não consegue assimilar muito essas coisas, porque para nós existe passado, presente e futuro. Agora, o que dizer de Deus, Que para Ele não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo um eterno agora. Na verdade, o tempo passa a existir quando Deus cria o tempo. Então, esse conceito de eternidade, que estamos familiarizados, com o início e o fim de todas as coisas. Então, esse termo eternidade, para nossa mente, é difícil mesmo de assimilar. É muito complicado para a mente. Mas quando pensamos sobre eternidade, devemos entender que é algo que nunca vai acabar, nunca vai se findar. Simplesmente sempre existiu e vai existir. Então, quando olhamos para o texto bíblico, o próprio Jesus mencionando que a vida eterna é esta, ele define o que é a vida eterna, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, olhando para o texto bíblico, percebemos que a vida eterna, a essência da vida eterna, do nosso relacionamento com Deus, é conhecê-lo. João 3, verso 16, o texto menciona que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, geralmente, pensando nesse texto, simplesmente para falar quando somos introduzidos à salvação. Temos a vida eterna quando recebemos o Senhor como Senhor da nossa vida. Mas o que devemos entender é que quando somos salvos, recebemos a salvação em Cristo, é acionado novamente no nosso interior, no nosso coração, o conhecimento sobre Deus que, como já foi mencionado, vai perdurar por toda a eternidade. Então se inicia ali, a partir dessa revelação sobrenatural no nosso espírito, o entendimento sobre Deus, o relacionamento com Deus, o nosso crescimento no Senhor.
Então, tudo nos é entregue na salvação nesse sentido. Temos acesso ao Senhor. Porém, devemos entender que quando nascemos de novo, se inicia ali uma jornada de revelação sobre Deus, de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. E Deus está mais interessado no relacionamento que Ele tem com você do que o que você faz para Ele. Poderia usar aqui vários textos para fundamentar o nosso conteúdo, né? Já citei alguns aqui, mas eu queria ler uma passagem que está lá em Lucas capítulo 10, que fala um pouco sobre esse assunto. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou ler outra passagem aqui, que também está no contexto do que eu estou ensinando aqui. E essa passagem sobre Lucas 10, a partir do verso 38, né, que é uma passagem muito conhecida, ele fala sobre Marta e Maria. Maria estava assentada aos pés do Senhor, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, com muitos serviços. Quero gravar outro vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto específico, mas hoje eu quero ler com você o que está escrito aqui em Marcos, no capítulo 3, é uma passagem que é bem conhecida também. Aqui fala sobre o chamado, né, dos discípulos. Eu quero mostrar a vocês aqui a ordem com que a passagem está. Aqui em Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Aqui no caso é Jesus, né? E vieram para junto dele. Então, observe essa expressão. Jesus chamou os que ele quis. Aqui é uma atividade ministerial. Então, pessoas específicas são chamadas para atividades específicas. Aqui não está falando sobre salvação. Está falando aqui sobre chamado ministerial, né? No caso aqui, os 12 sendo chamados. Então, o texto está dizendo aqui. Depois, subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, observe que os discípulos, eles foram chamados para estar junto do Senhor primeiro. Então, esse é o nosso primeiro chamado, estar com o Senhor. O nosso primeiro chamado é se relacionar com o Senhor, se envolver com a pessoa dele, não se envolver com a obra em primeiro lugar. A obra, o nosso ministério, o que fazemos para o Senhor, não deve tomar o lugar do nosso relacionamento com Ele. Pelo contrário, deve ser resultado do relacionamento e não tomar o lugar do relacionamento. Devemos colocar aquilo que deve estar em primeiro lugar, em primeiro lugar. Vou dizer isso novamente. Devemos colocar aquilo que deve estar em primeiro lugar, em primeiro lugar. Então fomos chamados para estar junto do Senhor. Não somente os 12 aqui, mas todo discípulo de Cristo foi chamado para primeiro estar junto do Senhor. O texto vai continuar dizendo, então designou os 12 para estarem com ele. Então o texto volta a ressaltar, estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então é interessante isso, né? Geralmente queremos entender primeiro qual é o nosso chamado, queremos estar envolvido com a obra ministerial, queremos, né, ter uma agenda muito cheia, estar fazendo muitas coisas para o Senhor. Vou gravar mais vídeos aqui falando sobre esse assunto, porque eu vejo que é um assunto muito importante. Geralmente queremos isso, ansiamos por isso, e nada errado com isso. Pelo contrário, uma das formas de expressarmos o nosso amor pelo Senhor é o servindo de todo o coração, envolvido com a obra, com o ministério, envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Mas não podemos mudar a ordem das coisas. Aquilo que está em primeiro lugar, na verdade, aquilo que deveria estar em primeiro lugar, deve estar em primeiro lugar em nossa vida. O texto está mencionando aqui que o Senhor os designou para estarem com Ele primeiro. Então, antes de você sair para pregar, né, seja atuar no Ministério de Música, ou em qualquer outro departamento da igreja, ou em qualquer atividade ministerial, o seu primeiro chamado é estar com o Senhor. Esse é o seu primeiro chamado. O Senhor nos designou para estar com Ele. Nos chamou para estar com Ele. Então, esse é o nosso primeiro chamado. O texto vai continuar mencionando. E para os enviar a pregar. Então, observe que o ministério aqui é resultado de estar com o Senhor. Não é o contrário.
Eu não sirvo para depois estar com o Senhor. Eu estou com Ele para depois exercer a atividade ministerial. É simples isso. Então esse pente fino, né, essa análise, todos nós devemos fazer, inclusive eu. Ninguém está fora disso. Devemos observar se aquilo que deveria estar em primeiro lugar está em primeiro lugar. Então os discípulos foram chamados para estarem com Ele e dali surgiu o ministério. Aí eles foram enviados para pregar, exercer autoridade de expelir demônios. Então, os próprios demônios, né, eles reconhecem uma pessoa que esteve com Jesus, que tem autoridade no nome de Jesus, para usar o nome dele. Pessoas que estão mergulhados na unção, estão cheios da presença de Deus. Então, antes de você estar atuando no que Deus te chamou para fazer, você deve ter o interesse de primeiro estar com o Senhor, para depois realizar algo no Senhor. Que você seja inspirado a praticar as verdades que foram ouvidas aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.